E talvez esperar mais uns minutos, né, Suzy e Carla, só para o pessoal ir ingressando. Acho que mais um até chegar às 7h05, né? A apresentação tem que me ausentar um pouco, porque a Thaís disse que vai ingressar por volta das 7h30. É legal. Eu vi o material, ficou bem. É bom, uma. Né? Nós já estamos com bastante, viu? Acho que Tem mais de 50 já. é. Edições aí foram um sucesso, né? Contando o filho da Carla, não? Tá contando o filho da Carla aqui, ó. Temos Ele tá, um. su... Ele tá super curioso. Né, tem que contar o filho da Carla, que é só contando no Zoom. Apresentações, né? Não, eu vou se apresenta. Com certeza. Suzy, é. Passo aqui então. Então, hoje teremos a aula de abertura com a professora Suzy Gomes Hoffmann e a professora Thais Veiga Xingai. A professora Suzy é conhecida de todos, é coordenadora, co-coordenadora do curso, juntamente com o Marcelo, a Carla e comigo. Já estamos aí na 8ª edição, segundo a informação oficial da Janaína, e o curso sempre um sucesso, a gente sempre mexendo no programa, atualizando e sempre buscando deixá-lo aí em linha com as necessidades, né, do mercado, da academia, para que a gente possa oferecer o melhor conteúdo. A Suzy Gomes Hoffmann é uma advogada com ampla e longa experiência na área tributária, ela é doutora em Direito Tributário, professora de diversas instituições de ensino, ela foi por muitos anos conselheira do CARF, chegou a ser vice-presidente desse órgão, também foi integrante do Conselho Municipal de Tributos de Campinas e é uma tributarista muito querida e muito respeitada por todo o meio tributário e pelas pessoas que atuam na área. E em seguida a gente vai ter a professora Thais Veiga Xingai, também está conosco desde a primeira edição. Em muitas das edições, ela que deu também essa primeira aula. Ela é advogada e contadora, ela é doutora em contabilidade, inclusive, professora de diversas instituições também e coordenadora do LLM em Direito Tributário do INSPER. Então, hoje a gente tem a satisfação de dar o pontapé inicial da aula com a nossa querida coordenadora Suzy. Obrigada, Renato. Quero agradecer aqui o Renato Nunes e a Carla Tredici, que são coordenadores comigo. A Carlinha acho que entrou na segunda ou terceira edição, o Renato desde a primeira. Agradecer o Marcelo, nosso grande amigo da PET, que topou essa ideia com a gente, né, Renato? A emenda constitucional não tinha nem sido aprovada e a gente já estava fazendo curso sobre a reforma tributária. Então, isso foi nos idos de julho de 2023. E a gente não para de estudar a reforma tributária. Eu falo assim, estou, né, com as minhas sempre imprimindo. Agora tive que imprimir tudo de novo, porque a lei complementar 227 mudou 214, e aí eu falo que, como eu já sou das antigas, eu preciso imprimir, colocar meus post-its, escrever na lei. E a gente está estudando muito a legislação para entender a reforma tributária. Falo, a gente não tem ainda. Tem um pouco de doutrina, porque já tem alguns livros que saíram, não temos nenhuma jurisprudência ainda sobre IBS, CBS, sobre a reforma tributária, mas temos um grupo muito grande de professores e de pessoas que estão estudando o tema e que se dispõem a estudar, a ler, tentar decifrar o que está na lei, conversar com as pessoas que estavam lá apoiando os legisladores quando escreveram, a gente mesmo aqui, eu, Renato, Marcelo, Carla, fizemos parte de muitos grupos que enviaram sugestões, seja por associações de classe, seja por entidade de advocacia. Nós enviamos muitas sugestões para, seja para o texto legal da emenda, seja das leis complementares. E agora estamos aguardando, né, a publicação do regulamento. O Rony Peterson, que é um dos
gerentes da reforma tributária na Receita Federal, que vai ser professor aqui, acho que da 7ª aula, junto com a Carla. Ele falou num evento semana passada que o regulamento está pronto, né? Então, agora é uma formalização por parte do comitê gestor. Isso ele estava falando na quinta-feira. Ele falou assim: não, porque a gente tinha a expectativa que ia sair esse mês. Eu falei: bom, você está falando de qual mês? Nós estamos no finzinho de fevereiro, você já está em março, ou estamos falando que pode sair ainda em fevereiro? Ele falou: não, a gente tinha expectativa de sair em fevereiro, mas não vai sair. Mas, ao que tudo indica, já sai no começo de março. Então, a gente tem ainda, né, depois toda essa fase da regulamentação. A gente fica muito feliz como o Renato falou, todas as nossas edições do curso foram realmente com muitos alunos, porque a gente vê que vai ser um grande campo de atuação, não só para os advogados tributaristas, mas para os advogados também de outras áreas de contratos, área de societário, que atuam, né? A área imobiliária vai ser muito afetada e todos vão ter que estudar a reforma tributária, porque ela não é uma substituição de tributos, ela é um novo sistema de tributação e de operação que passa por uma reforma tecnológica junto com ela. O que a gente queria falar aqui também, eu vou falar como coordenadora antes de começar as aulas, a gente queria muito que vocês aproveitassem as aulas. Estou vendo hoje muita gente com a câmera aberta, isso é muito legal. A gente quer pedir, estimular que vocês fiquem com a câmera aberta, que vocês façam perguntas pelo chat, sempre vai ter um dos coordenadores ou algum outro professor para ler as perguntas do chat, para fazer para o professor. Tem professor que até fala, pode fazer direto, põe a mãozinha aí que quando der eu abro para perguntas. Eu acho que às vezes quem está começando, vamos dizer, já vi muitos assim rostinhos aqui conhecidos, né, Manuel, que está sempre, né, nas palestras, em tudo sobre aqui a reforma, mas também devem ter muitos que estão fazendo pela primeira vez, então sintam-se à vontade para pergunta, não tem coragem de Que perguntar horas que direto, fecha lá embaixo a Balduco? faz a pergunta, faz as perguntas pelo chat, né, que a gente vai pelo menos tentar responder, e a gente quer que vocês aproveitem ao máximo a aula. Então, na medida do possível, se vocês puderem participar ao vivo, eu falo assim, participando ao vivo a gente aprende muito mais do que na aula gravada. E puderem ficar com a câmera aberta para o professor que está falando, tudo isso é muito legal e muito importante. Então, queria cumprimentar, estou vendo aqui o pessoal do meu escritório, Larissa, Caio, Gabriele, obrigada aqui por estarem com a gente, comigo, assistindo, estou me sentindo prestigiada aqui hoje, e a todos aqui que eu também já vi que estão por aqui, vi o Cleiton, pessoas assim que eu vou vendo às vezes o nome e vou dando um oi. Pessoal, hoje a minha aula, a parte da minha aula, ela é também para a gente trazer uma introdução ao curso, né? O que é esse curso, né? O que é a reforma tributária, da onde ela vem, para onde vamos, né? Nós vamos ter 17 aulas. Normalmente, as nossas aulas, elas têm 2 professores, que ou ficam juntos os dois falando, né, fazendo tipo um jogral, né, entrando juntos, ou um dá a primeira parte, outro dá a segunda parte, que hoje vai ser dessa maneira. Eu vou dar essa explanação geral, passar praticamente por todos os temas que o curso vai trazer nessas 17 dias de aula, e então a gente sempre vai ter esses 2 professores, quase sempre, ou eu, ou o Renato, ou Carla, estaremos aqui com vocês para fazer a mediação. Se nenhum de nós 3 puder estar aqui, certamente terá algum representante nosso para fazer essa mediação com vocês. Muitas vezes o professor prefere que coloque as perguntas no chat, e a gente, né, o mediador vai fazendo as perguntas nos momentos possíveis. Normalmente a gente faz um pequeno intervalo entre a primeira parte e a segunda parte da aula, sempre por volta de 8h15, 8h30 é esse intervalo, e a gente tenta não passar das 10 horas, porque está gravando, porque tem o pessoal da APET que está realmente fazendo todo esse trabalho
de nos auxiliar, que então a gente precisa finalizar, mas se tiver que passar um pouquinho para o professor poder responder alguma coisa, a gente não tem problema, mas a gente não costuma passar muito. Normalmente também todas as nossas aulas, elas ficam gravadas para vocês e o material a gente sempre tenta passar no próprio dia da aula. Às vezes o professor não compartilha, às vezes aquela coisa, né? A gente todo mundo é advogado, né? A gente gosta de trabalhar no dia do prazo, né? Então a gente faz, muitas vezes termina a apresentação no mesmo dia. Então isso acaba acontecendo, mas o material de aula normalmente vai para vocês. O Rony, que deu, eu participei com ele, que vai estar, vamos ver se ele vai trazer PowerPoint, que ele falou que ele acabou de ler um livro que é o, como é que a prisão do PowerPoint, ou os prisioneiros do PowerPoint, que a gente agora está prisioneiro da apresentação. Mas eu falei que eu continuo prisioneira da apresentação, então eu vou compartilhar minha apresentação com vocês, porque é muita informação e eu não consigo, né? Fazer a apresentação, falar tudo isso sem estar aqui dividindo com vocês. Tá aparecendo aí, né, para vocês? Então, beleza. Tomar uma aguinha aqui e vamos embora. Muito bem, então, o tema da aula é o tema do curso, né, essa reforma tributária sobre o consumo, então, vou tentar passar nessa 1 hora aqui que eu vou estar com vocês, 1h20, por todos os temas que nós vamos falar e trazendo aqui alguns, o que vocês vão ver, onde estão as polêmicas. Então, a reforma tributária sobre o consumo, ela vai focar nesses tributos atuais, que é o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS/COFINS. A gente tem a reforma da renda acontecendo aí de uma maneira paulatina, né? Vem uma mudança, depois vem outra. Tem outros tributos, né? A tributação no Brasil ela recai sobre patrimônio, sobre consumo, sobre renda, sobre outras fontes, como a folha de salários. Até nas primeiras edições, quando a gente estava falando da emenda constitucional, a gente falou um pouco das mudanças de IPTU, de TCMD, mas agora o nosso foco realmente está na reforma tributária sobre o consumo. Então, a gente vai falar dessa substituição, que é muito mais do que uma mera substituição, que é uma alteração de sistema da entrada do Brasil nesse modelo de tributação sobre o consumo, que é da tributação sobre o valor agregado, que no Brasil não vai chamar IVA, é um IVA dual, em que os tributos sobre o consumo, ICMS, IPI, ISS, PIS/COFINS, são alterados e no lugar deles entra esse IVA dual, que vai ter o mesmo fundamento legislativo para esse tributo que é dúplice, né? Que vocês vão ouvir aqui ao longo das aulas, se é um caso de irmãos gêmeos fraternos, que são aqueles irmãos que não ficaram na mesma placenta e não têm o mesmo DNA, se eles são gêmeos univitelinos, eles têm o mesmo DNA e eles estão na mesma placenta, ou se eles são gêmeos siameses, né, que são grudados, eles não fazem nada separado. Então, hoje está ainda essa discussão. O comitê gestor, o pessoal do IBS quer que seja gêmeos fraternos de pais diferentes, né? Numa das edições, a gente calhou bem com uma novela ou uma série que estava passando, que era justamente isso, a mulher que ficou grávida de gêmeos e é um caso de que eram pais diferentes, então eram filhos bem diferentes. Eu quero já dividir com vocês que eu acho que eles não são siameses, porque eles não vão andar grudados, mas eles são gêmeos univitelinos, eles têm o mesmo DNA, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que defender, que essa é a proposta da reforma tributária, que vem para simplificar, para trazer mais clareza para a gente. Ao lado desse IVA dual, nós vamos ter também, trazido com a reforma tributária, o imposto seletivo, que é um imposto que vai incidir sobre todos os produtos que sejam, serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A gente também, no começo do nosso curso, das nossas edições, a gente tinha aula sobre imposto seletivo, agora a gente tem um curso específico sobre o imposto seletivo, porque ele ganha, né, uma musculatura tão grande que não dá para a gente falar dele numa única aula.
como é que começa essa reforma tributária? Então, a gente vem desde a Constituição de 88 com propostas de reforma tributária que acabam não acontecendo, e ela acontece a partir da PEC 45, que é apresentada em 2019, aí ela é unida à PEC 110, e os estudos dessas duas PECs, puxada pela PEC 45, elas começam em 2019, dão uma parada no governo anterior, voltam a ter força em 2022, e no final de 2023 é promulgada a emenda constitucional 132, que altera a Constituição Federal e remodela completamente o nosso sistema tributário nacional. A gente tem um novo modelo de sistema tributário, porque nós temos, inclusive, novos princípios para esse sistema tributário. Então, além da reforma tributária ser uma reforma sobre o consumo, ela traz um marco histórico tributário, porque ela traz novos princípios, que a gente vai falar rapidamente, acho que depois a Thaís vai falar um pouquinho mais sobre eles. O propósito maior, talvez, eu ouso dizer, né, ela tem um propósito de simplificação e tudo mais, mas ele tem um propósito também de buscar atenuar os efeitos regressivos da tributação sobre o consumo. Então, quando se traz a possibilidade do cashback e, junto a isso, uma tributação menor para aqueles produtos e serviços que são essenciais, a gente tenta atenuar esse efeito regressivo, mas também quando simplifica, quando traz uma tributação similar a de mais de 170 países no mundo, a gente também traz o Brasil para um patamar diferente, e com isso a gente se busca destravar a economia brasileira. Ela é uma mudança estrutural, e aí teve toda uma discussão se essa reforma tributária, se ela feria ou não o federalismo, porque ela altera as competências tributárias, né, para trazer uma competência que antes era específica dos estados para o ICMS e do ISS para os municípios, faz uma união, vamos dizer, desses dois, para trazer uma competência comum para municípios e estados, que é a competência do IBS, e que vai ser trabalhada, administrada por uma nova figura que não existia na nossa formação inicial da Constituição de 88, que é a pessoa jurídica, a figura do comitê gestor do IBS. Então, com isso, a gente traz uma mudança que é uma mudança do IVA frente aos outros IVAs que vão ter no mundo. A gente vai ter uma aula sobre a experiência internacional, que ela é muito importante, porque vai falar como é o IVA na Europa e essa experiência do IVA estrangeiro, e vocês vão ver que no mundo todo só existem 2 países que têm um IVA dual, que é a Índia e o Canadá. Como eu falei, essa emenda constitucional, ela traz 5 princípios para o nosso sistema, e esses princípios, a partir do momento que a emenda constitucional foi promulgada, eles exigem uma nova leitura do sistema tributário nacional, porque eu tenho que olhar esse sistema buscando a interpretação que melhor atenda ao princípio da simplicidade, ao princípio da transparência, ao princípio da justiça tributária, da cooperação e da defesa ao meio ambiente. Então, todos esses princípios, se eles não estavam presentes antes como balizadores da interpretação do sistema tributário como um todo, a partir de dezembro de 2023, eles passam a ser esses balizadores, e por isso podemos ter interpretações diferentes, sim, a julgamentos de processos, interpretações de leis antes dessa emenda constitucional. Eu quero destacar 2 princípios que eu acho muito importantes e que já vejo algumas violações nas próprias leis complementares que vieram, que é o princípio da cooperação e da simplicidade. Na minha concepção,
todas as opções legislativas para essa reforma tributária tinham que ser as mais simples e as mais cooperativas dentre as existentes, dentre as escolhas existentes. Infelizmente, se a gente for e na sequência, quando a gente terminar esse curso sobre a reforma, começa o curso sobre o novo processo tributário vindo com a reforma tributária, a gente vai ver que vai até poder ser questionado esse modelo que foi adotado, o modelo processual, porque ele não vai ser o mais simples e nem o mais cooperativo. Mas vou deixar, como eu vou dar aula também no curso de processo da reforma tributária, eu vou deixar para explorar esses princípios nesse curso. Eu acho que o princípio da transparência ele é muito importante, porque a partir do momento que a gente tem a reforma tributária, essa tributação sobre o consumo, que é uma tributação indireta e com tributos por dentro, como é no sistema atual, ela não é transparente. Quando ela passa a ser uma tributação por fora, ela permite essa transparência. E quando essa tributação nesse nosso modelo de IVA vai trazer uma possibilidade de creditamento muito mais ampla do que a gente tem hoje no nosso sistema, a gente também vai estar mais próximo do valor da justiça, que como valor que é, a gente nunca atinge, mas a gente vai estar mais próximo, e com isso vai reduzir mais desigualdades. E aí o próprio imposto seletivo vai ser uma ferramenta muito importante para essa tributação, para esse princípio que vai buscar a defesa ao meio ambiente. Então, a gente tem esse novo trio de tributos, que é a contribuição social sobre bens e serviços, que substitui o PIS e a COFINS, que vai ser administrado, gerenciado pela União. A gente tem o IBS, que substitui o ICMS, e o ISS, que vai ser dessa competência compartilhada por estados e municípios, num exercício novo dessa competência conjugada, por meio de um órgão que vai ter representantes dos estados e municípios, que é o Comitê Gestor. O imposto seletivo, que aqui eu coloquei que substitui o IPI, mas ele não é bem um substituto do IPI. O IPI, ele não morre totalmente, né? Porque a gente teve uma coisa muito esdrúxula para acomodar aqui a Zona Franca de Manaus, que vai continuar sendo um regime que vai ter benefícios fiscais, e uma das previsões é que o IPI continua valendo em vigência para todos aqueles produtos que são feitos na Zona Franca de Manaus. Então, para ter uma concorrência e para a Zona Franca de Manaus ter um benefício, como a Zona Franca de Manaus, por exemplo, fabrica lá, vamos dizer, bicicletas, as bicicletas que são feitas fora da Zona Franca de Manaus, essas operações terão incidência do IPI. Bom, feita a emenda constitucional, na própria emenda foi trazido que caberia ao Poder Executivo Federal trazer o projeto de lei que trouxesse toda a incidência do IBS e da CBS, e também uma lei complementar que desenhasse toda como deveria ser essa administração compartilhada do IBS, compartilhada entre União e entre Estados. Então, com isso, a gente teve a apresentação, durante o ano de 2024, do PLP 68, que trouxe essa estrutura geral, né, vamos dizer, todos os elementos da regra matriz de incidência do IBS e da CBS, e a gente teve depois a apresentação do PLP 108, que trouxe toda essa estrutura do comitê gestor, de como seria essa administração compartilhada entre estados e municípios. O PLP 68 foi alvo de muita discussão, muitos relatórios, teve muitas versões do PLP 68, que acabou virando a Lei Complementar 214, que foi sancionada em janeiro de 2025,
E tivemos o ano passado todo para discutir o PLP 108, que no final do ano, que no começo desse ano de 2026 foi sancionado e tivemos a Lei Complementar 227. Como o PLP 108 demorou bastante tempo, né, nessa discussão, deu tempo de já ver, de se já analisar o que não deu muito certo na 214, e a 227 já trouxe várias alterações na 214. Então, já vou falar, quem está com a versão impressa ou está estudando a Lei 214 pela edição original, já está estudando errado. Tem que pegar a edição atualizada com todas as alterações que foram trazidas pela Lei Complementar 227. Então, eu ouso chamar aqui a Lei Complementar 214 de um manual de instruções da reforma. Ela vai definir todas as regras gerais de incidência, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, responsabilidade. Muitas coisas já estavam na emenda constitucional, mas quem traz esse detalhamento e traz a norma de incidência com toda a sua caracterização é a Lei Complementar 214. Então, ela é a nossa guia mestra, né? O nosso manual de instruções. Ela traz já no seu artigo 2º o princípio da neutralidade, de maneira que sobre esses tributos, sobre o consumo, a neutralidade seja o princípio norteador, no sentido de que, olha, não pode ser uma regra de benefício, alguma regra de incidência ou de não incidência, que vai alterar de uma tal maneira esse tributo que vai fazer com que se quebre uma neutralidade. Qual a neutralidade que se queira? O consumo vai acontecer em razão do produto e não da tributação incidente sobre o produto. Então, a tributação deve ser neutra, né? É isso o que está sendo chamado por essa regra da neutralidade. Tanto na emenda constitucional como pela Lei Complementar 214, a gente já percebe que a base de incidência é muito ampla. Eu não vou mais ter essa dicotomia, o que é mercadoria, o que é serviço, o que não se encaixa em nenhum dos dois não vai ser tributado nem por ICMS, nem por ISS, isso acaba. A CBS e o IBS vão incidir sobre todas operações onerosas, com bens, serviços, materiais, imateriais, direitos, e seja que nome você queira dar. Assim, é oneroso? Vai ter incidência. E o não oneroso também, em alguns casos, também vão ter incidência, né? Então, essas duas vertentes são muito importantes e estão aqui na Lei Complementar 214. A Lei Complementar 227, que foi sancionada agora em janeiro de 2026, é uma lei de governança, de harmonia, vamos dizer, que busca essa harmonia entre os entes subnacionais, estados e municípios e o Distrito Federal. Então, é ali que está falando, olha, quais são as regras desse jogo diferente, que é essa relação de cooperação entre os estados e municípios, mas que eu tenho que tomar muito cuidado, eu, legislador, quando eu estou editando essas leis, porque eu não posso ferir o princípio federativo, né? Então, como é que eu permaneço, eu permito que estados e municípios possam administrar indiretamente o IBS, que eles recebam essas receitas, mas que eu também crie regras de governança, quem pode auditar, quem vai poder fazer as autuações, como é que vão ser todas as regras de transição, como vai ser o processo administrativo tributário do IBS, onde está tudo isso? Isso tudo está na Lei Complementar 227. A 227 tem algumas coisas a mais? Tem, ela traz uma nova lei de regência, por exemplo, do ITCMD, tá? Mas isso veio porque os estados queriam uma ampliação do ITCMD e essa foi a moeda de troca. Então, a gente sai de um sistema atual de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS para um novo sistema com CBS de competência da União e IBS de competência dos estados e municípios, adotando esse modelo de imposto sobre valor agregado num formato dual para atender o Pacto Federativo
e manter, assim, uma autonomia dos estados e municípios. Então, eu vou ter a CBS, que vai ser administrada pela Receita Federal, substitui PIS e COFINS e entra em vigor a partir de janeiro de 2027. E o IBS, administrado pelo Comitê Gestor, substitui o ICMS e o ISS e entra em vigor a partir de janeiro de 2029. Ah, então o Comitê Gestor vai ficar mais para trás? Não, o regulamento de toda a parte comum vai ser um regulamento único. Possivelmente nós vamos ter um regulamento do IBS, um da CBS, que vai ser idêntico na parte comum para os dois, tá? Ah, será que hoje mesmo estava numa empresa, uma das pessoas da reunião falou assim: Ah, eu tenho certeza que vai ser adiado a entrada da CBS. Eu falei assim: E eu tenho certeza que não vai ser adiado a entrada da CBS. Dia 1º de janeiro de 2027, a menos que aconteça alguma coisa muito errada na operacionalização do sistema aí, que dê um bug total, nós vamos ter CBS em 1º de janeiro de 2027. A administração da Receita Federal está trabalhando arduamente para que isso aconteça. Gente, vocês estão ouvindo ruim a minha voz ou não? Porque está toda hora aparecendo um sinalzinho aqui para mim. Acho que é Não, do tá meu normal. computador. Tá normal. Então, beleza. Bom, a gente vai sair de um cenário atual, que é de uma complexidade caótica, com 27 legislações de CMS, com um monte de regra de SS, com um contencioso muito grande, isso dá crédito, aquilo não dá crédito, é um contencioso gigante, especialmente de CMS e de PIS e COFINS sobre o que dá crédito, um contencioso gigante de ISS para saber em que município eu vou pagar, se tal coisa se incide sobre, se essa incidência é nesse município ou no outro, se tal operação de fazer, obrigação de fazer, incide ou não o ISS. Então, a gente vai sim de um custo Brasil elevado para uma simplificação radical. Eu sei que tem muitos que não concordam. Suzy, mas tudo isso que você está mostrando não é simples. Não, não é simples. Realmente não é simples, não vou mentir que é simples, não é fácil de entender, mas frente à complexidade de 27 legislações de ICMS, de municípios, hoje mesmo, nesse cliente que eu estava, ele trabalha com obras, falando que cada município, uns aceitam pôr o material, outros não põem o material, outros, cada um tem uma regra diferente de retenção. Você vai para uma simplificação radical frente ao que existe. Aí eu vou falar, é a simplificação radical que nós queremos? Ainda não. Então, toda o que eu entendo como olhando para o princípio da simplicidade, nós temos que caminhar para que ele seja cada vez mais simples. Mas daquilo, do caos que a gente tem para aquilo que a gente vai chegar, nós temos uma simplificação. E eu costumo dizer o seguinte: quem não acredita nisso, um dia que tiver sem nada para fazer, entra no site do STF e do STJ e vejam quantas decisões já existiram em repercussão geral no STF e em repetitivo no STJ sobre temas tributários. E quantos temas tributários estão afetados nas duas cortes? A última vez que eu fiz, tinham 500 entre os que já foram, mais de 500 entre os que já foram julgados e os que vão ser julgados. Só de ISS a gente tem mais de 30. Então, gente, é muita coisa. Então, é óbvio que vai existir uma redução da litigiosidade. A reforma tributária vai trazer litigiosidade? Com certeza. Nós vamos ter temas, sim, que vão vir para litígio. Eu mesma quero entrar com alguns pelo meu escritório, por mais que eu defenda a reforma em muitas coisas. Por quê? Porque o legislador, dentro de uma democracia como a gente está, colocou coisas aqui que, no meu ponto de vista de estudiosa do direito, está errado. Mas a litigiosidade que a gente tem hoje sobre o que dá insumo para PIS/COFINS, de nota fiscal inidônea, tudo isso nós não vamos ter mais, tá? Então, essa realmente vai diminuir. Se, por um lado, a gestão do CBS vai ser feita pela Receita Federal,
o IBS vai ser gerido pelo comitê gestor, que busca uma integração entre os órgãos para a uniformidade. E aqui a primeira grande polêmica que a gente teve foi, bom, tá lá na emenda constitucional 132, de uma maneira linda e maravilhosa, o princípio da cooperação. E a primeira questão que foi judicializada foi como os municípios seriam representados no comitê gestor. Então, isso, inclusive, toda essa polêmica atrasou muito o PLP 108, que foi necessária uma ampla negociação, não sou eu que falei isso, foi o senador Eduardo Braga, que falou que foi uma das negociações mais difíceis que ele fez na vida, né, para conseguir ter uma regra, ainda que transitória, para permitir que o comitê gestor fosse instalado e que a reforma realmente acontecesse. O que esse comitê gestor vai fazer? Ele vai editar o regulamento, ele vai arrecadar o IBS, vai fazer todas as compensações. Então, todo o dinheiro arrecadado vindo do IBS, gente, é muito dinheiro. Vamos pensar que é todo o ICMS arrecadado, mais todo o ISS arrecadado no Brasil, e mais um pouco, porque a base de incidência vai ser maior. Tudo isso vai entrar no caixa do comitê gestor. E o comitê gestor que vai repassar isso para estados e municípios e que vai pagar créditos de IBS para as empresas que tiverem direito ao ressarcimento. E é o comitê gestor que vai decidir o contencioso administrativo do IBS, e aqui que eu acho que está horrível, mas enfim, isso vai ficar, vocês só vão me ouvir falando sobre isso no curso do processo tributário na reforma. O comitê gestor, ele é formado, ele tem um conselho superior e um presidente desse conselho superior. Esse conselho superior é super poderoso, né? E ele é formado por 27 membros titulares que representam os estados e 27 suplentes. E aí o que eu tenho? Tá fácil, né? Porque eu tenho um representante de cada estado. Aonde que foi a encrenca? Foi no 27 membros representantes dos municípios, porque a gente tem duas grandes associações que representam todos os municípios. A frente das prefeituras municipais e a Confederação Nacional dos Municípios. E foram elas que não chegaram a um acordo como que ia ser a eleição para esses 27 membros, mas finalmente as eleições já foram feitas, os 27 membros já tomaram posse, então o Conselho Superior, acho que essa semana vai ser a eleição agora do presidente, porque tinha um presidente em exercício lá antes, que foi escolhido pelos 27 membros dos estados. O diretor executivo vai ser muito poderoso, ele vai ser um cargo técnico, né? Porque os membros do Conselho Superior têm que ser secretários de Fazenda, e o comitê gestor, ele é todo lá, ele tem uma série de órgãos importantes, e a gente vai ter uma aula sobre isso. Eu escolhi aqui, a gente poderia ter vários pilares, né? Acho que cada professor fala, o que é mais importante para você dentro da reforma tributária. Eu acho que a gente tem 3 eixos que vão revolucionar aqui o sistema como um todo. A não cumulatividade plena, ela é, assim, o toque da reforma. Se a legislação complementar resolver começar a diminuir essa cumulatividade, a gente não tem mais um IVA, a gente volta a ter tudo que a gente tem até agora, que são tributos em que você tem uma não cumulatividade, mas muito restrita. E a gente tem uma não cumulatividade plena que está atrelada ao pagamento do crédito pelo fornecedor, né? Então, isso revoluciona o nosso sistema. E eu vou vir dar uma outra aula para vocês, que é a 6ª aula, em que eu vou trabalhar isso de uma maneira muito efetiva, trazendo para vocês como isso vai mudar e vai fazer com que financeiro, compras e vendas de uma empresa que muitas vezes não se conversam o dia inteiro, às vezes passam dias sem se falar, vão se falar o dia todo, né? Então, acho que aqui a gente tem um pilar, um eixo importantíssimo da reforma tributária. Um outro eixo é a tributação no destino. Acaba a guerra fiscal, porque não tem mais razão de ser ter guerra fiscal se a tributação não é mais na origem. Então,
Se eu tenho o Estado X, YZ, que dava uma série de benefícios para uma empresa ficar nesse Estado, e esse benefício era do ICMS, e essa empresa pagava muito menos ICMS do que outras empresas, e por isso ela estava longe do seu mercado de consumo, isso não existe mais. A tributação no destino, ela vai fazer com que não exista mais a guerra fiscal. Então, todo mundo vai pagar o mesmo IBS. Todo mundo que vende frango vai vender o IBS com a mesma alíquota no Brasil inteiro. Ah, é uma alíquota reduzida do frango? Nem sei se o frango tá na cesta básica, né? Tá. Mas não vai, o frango não é um bom exemplo porque não vai pagar. Tá bom. Então, do vestuário, é a mesma alíquota. São Paulo não vai poder diminuir para o vestuário, não vai poder diminuir para o carro, não vai poder dar um benefício fiscal para ninguém. Os benefícios fiscais, os regimes favorecidos estão na Constituição. Foram trazidos pela Emenda Constitucional 132. Nem a lei complementar pode mudar isso. Só pode mudar para diminuir, porque a cada 5 anos esses regimes diferenciados serão revistos. Será que vale a pena eu continuar com a carne na cesta básica nacional, não pagando IBS e CBS? Ou é melhor, tá todo mundo vendo que o cashback funciona, então vamos melhorar o cashback e vamos trazer a carne para uma tributação, porque com isso a gente diminui a alíquota de todos. E isso vai valer para todos os itens que estão hoje com uma tributação favorecida. A tributação no destino, ela vai fazer. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais isso, porque eu dei já umas 3 palestras sobre os municípios e como fica o município na tributação no destino. Hoje, o município, muitas vezes, ele está mais preocupado em trazer a empresa que vai trazer prestador de serviço, né? O governo municipal está mais preocupado porque vai lhe gerar um ISS e vai gerar um ICMS, porque o município recebe 25% do ICMS, né? Ele está mais interessado nisso do que fazer uma cidade para os cidadãos, uma boa cidade para os cidadãos. E essa reforma tributária, ela vai mudar isso, porque aquele município, ele vai ter que ter, para ter uma boa receita, ele vai ter que ter serviços prestados, bons serviços prestados no seu município, para que eu, cidadã daqui do município de Campinas, onde eu moro, eu vá no médico em Campinas, eu não vou no médico em São Paulo. Eu não vou no médico em Sorocaba, eu vou no médico em Campinas. Se eu tenho que ser hospitalizada, eu quero ser hospitalizada em Campinas. Eu vou no supermercado em Campinas. Eu vou no shopping em Campinas. Porque tudo isso vai trazer receita para quem? Para Campinas. Agora, adianta o município de Campinas só procurar a classe? Então eu vou querer atrair os ricos. E eu, como prefeita de Campinas, eu vou fazer uma legislação para trazer loteamentos padrão A. Adianta? Não. Porque o que adianta eu, Suzy, vamos dizer que sou da classe mega, hiper, super rica, eu venho morar em Campinas, mas eu não encontro funcionários para minha casa. Eu quero ir numa padaria, não tem funcionários que trabalham nessa padaria. Eu tenho um corte e eu preciso para um hospital, eu não tenho um hospital nessa cidade. O funcionário não mora aqui porque não tem um posto de saúde, porque não tem uma escola pública, porque as ruas não estão boas. Vocês entendem que o município vai ter que atrair os cidadãos de todas as classes sociais e ser um bom município. Então, na teoria é lindo, se vai funcionar eu não sei, tá, gente? Mas na teoria é uma boa ideia. E um outro pilar é a base ampla. Então, assim, qual que é a ideia? Eu tributo todo mundo da mesma maneira. Eu trazendo todo mundo para a tributação, eu posso eventualmente tributar por um valor menor. E essa tributação, ela é uma tributação por fora. Chega dessa conta maluca de fazer a tributação por dentro. Eu fico assim, meio assim, nós vamos ter o IVA mais caro do mundo. A gente já tem. Se eu pensar que o ICMS, a alíquota de 18% por dentro vira 21%,
O PIS/COFINS, a alíquota 9,25 por dentro vira 11, eu já tenho pelo menos 32% de alíquota. Não é isso? Ah, mas você tem um monte de produto que não está na alíquota do 9,25 nem no 18. Bom, beleza, mas a maior alíquota eu já tenho em alguns casos. Muito bem. Na prática, a gente vai parar de ter o efeito cascata. E por isso, gente, que nós vamos ter, em regra, uma diminuição dos preços dos produtos. Os serviços possivelmente ficarão mais caros. Mas por que o produto vai, em tese, vai ficar mais barato? Porque hoje a gente tem um ICMS que só me permite crédito de determinados produtos que fazem parte do ciclo produtivo. O IPI, então, mais restrito. PIS/COFINS, que é um pouquinho melhor dos três. O ISS é cumulativo. O PIS/COFINS, para todo mundo que está no lucro presumido, é cumulativo. Se o produto é cumulativo, numa cadeia grande, ele tem efeito cascata. Quando eu passo para um regime não cumulativo, eu tiro o efeito cascata. Então, vou ouvir muitos professores falarem aqui do resíduo tributário. Então, hoje, o nosso serviço de advogado é um resíduo tributário. Em nenhum tributo se aproveita, nem no ICMS, nem no PIS/COFINS, nem no IPI, nem no ISS, nenhum deles. O serviço advocatício dá crédito. Então, ele vira o quê? Ele vira custo. Ele está embutido no preço e ninguém vê. Então, essa tributação indireta que não está em nenhum lugar vira o quê? Resíduo tributário, tá? Então, na prática, a gente vai ter o fim desse efeito cascata e, com isso, uma alteração dos preços. O fim da guerra fiscal, ela também vai trazer uma nova geografia. Então, eu vou ter a fábrica no local que vai ser mais apropriado para essa fábrica estar. O Brasil, ele vai ter a possibilidade dos estados darem incentivos financeiros. Na Europa, por exemplo, um país não pode dar incentivo financeiro. Então, a Itália não pode chamar a Toyota e falar: vem para cá, Toyota, que eu te dou um incentivo financeiro. Para ela fazer isso, ela tem que ter autorização da União Europeia. Aqui no Brasil, já está previsto um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Não sei se vai funcionar. Está no artigo, acho que é o 149, eu não sei, não lembro agora de cabeça, da emenda constitucional, em que tem até uma previsão de quanto que a União tem que colocar nesse fundo todo ano, e esse fundo ele vai ser dividido para os estados, todos os estados vão receber, e os estados vão dar esses incentivos financeiros para determinados fins que também estão na Constituição. Uma empresa, eu quero construir uma planta na Bahia. Bahia pode me dar um incentivo financeiro? Pode, tá? Isso vai ter que ser por edital, o governador não pode dar para quem ele quiser, vai ser fiscalizado pelo TCU. Você pode estar pensando: Suzy, eu não acredito, eu acho que vai ter vão ter os amigos do rei, vai ter beneficiamento. Não sei. Pelo menos tem regras aqui na Constituição e o TCU vai fiscalizar, tá? Tem essa previsão. Então, essa desigualdade regional que vai talvez ficar mais evidente, ela vai poder ser mitigada por meio dos incentivos financeiros dados por esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Apesar desse fundo, acho que a primeiro valor começar, acho que em 2029, não me lembro agora, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Ele começa em 2029 com 8 bilhões e a última previsão é de 60 bilhões de 2043 em diante. Então, é muito dinheiro, tá? Então, daria para diminuir essas desigualdades regionais. Mas, apesar de começar em 2029, não vejo nenhum movimento para ter uma lei já como vai ser esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Vai ter bastante dinheiro, né, gente? Então, vamos aguardar e rezar para que o Brasil tenha menos corrupção, a gente veja menos escândalos e esse dinheiro usado para o bem. A gente tem uma mudança, né, a base de cálculo é ampla e a alíquota a gente vai ter, isso vai ter aula sobre isso, como é que vai ser a alíquota de referência, mas o que a gente vai ter? Uma alíquota para CBS
e os estados e municípios anualmente vão poder estipular a sua alíquota. A gente vai ter uma alíquota de referência para os anos da transição, mas a autonomia, muitos vão defender que a autonomia federativa está preservada porque município e estado vão poder dar as suas alíquotas. Ai, mas eu vendo para o Brasil inteiro, eu tenho que saber todas as alíquotas? Não, porque você vai trabalhar com seu preço líquido, você vai jogar seu preço líquido na nota fiscal e quando você colocar lá o valor líquido, próprio sistema, você vai colocar lá o remetente, o destinatário do seu produto e pelo endereço do destinatário, o sistema já vai ler automaticamente o município e colocar a alíquota. A gente está num cronograma de transição, é praticamente uma década que vai demorar essa jornada de transição. A gente começou, né, tudo isso começou em 2023 e são 10 anos desde a emenda constitucional até a gente ter o sistema rodando sem transição. A gente tem o ano teste, né, que é 2026, que é o ano teste né, as notas fiscais já estão rodando com o novo layout. E 2027 começa para valer, termina PIS/COFINS e começa a CBS, acaba o IPI, começa o imposto seletivo e a partir de 2029 até 2032 a gente vai ter a convivência de ICMS, ISS e IBS. Mas a partir do ano que vem nós já vamos ter um sistema que numa mesma nota fiscal a gente vai ter preço líquido e preço bruto, né? Porque para a CBS eu vou enxergar o preço líquido e a CBS, e vou continuar vendo o ICMS ou ISS, que são calculados por dentro, e por isso mesmo o valor bruto. Fica aparecendo para mim essa... Opa! Vou voltar aqui, gente. É que fica aparecendo que a minha voz está ruim, eu não consigo tirar isso. Saiu tudo aqui. Deixa eu voltar. Bom, o alicerce da nova tributação, como eu falei, são as operações onerosas. Um princípio-chave aqui não adianta o nome que você vai dar. Tem uma finalidade lucrativa na operação, existe um valor econômico nessa transação, em tese, aceita que vai ter a tributação do IBS e da CBS. Tá? Isso está, o artigo 4º, 5º, 6º da lei complementar vão trazer isso de uma maneira muito específica. A Thaís, na sequência, vai falar um pouco mais sobre isso, mas aqui, já dando um spoiler, o que vai mudar muito? Locação e arrendamento passa a ter IBS, CBS. Então, assim, hoje mesmo eu estava falando, uma pessoa assim, mas eu tenho muitos imóveis, meu pai passou para mim, eu vou pagar IBS. A gente falou assim, você tem até ano que vem, né? Porque começa a CBS para você mudar isso. Né? Assim, então não foi um presente de grego do meu pai. Eu falei, não fale isso, né? Foi uma herança maravilhosa que seu pai deixou. Agora você só tem que pensar tributariamente sobre isso, porque o que eu acho que pode dar litigiosidade nas vendas de imóveis, além do ITBI, vai ter a CBS e o IBS. Na locação, aí eu não vejo, não tem jeito, vai ter IBS, CBS, tem as exceções, vocês vão ter uma aula específica sobre o regime imobiliário. A prestação de serviço deixa de ter um ISS que vai até 5% e vai ter um IBS que pode chegar aí a 16%, 17%. Licenciamento, concessão, cessão, tudo isso também vai ter a incidência do IBS e da CBS. Muitas vezes vai existir a incidência do IBS e da CBS mesmo quando essa incidência acontecer sem contraprestação. Então, a lei complementar já trouxe esses casos, transferência para partes relacionadas, que seja por um valor gratuito ou com valor abaixo de mercado. Aí as pessoas falam assim, mas não faz sentido, né, ter transferência para partes relacionadas, porque eu vou passar o crédito de qualquer maneira. Aqui eu já acho que tem uma inteligência do sistema para tentar pegar
operações que as empresas fazem no mesmo grupo, uma está no presumido, outra está no real para passar despesa, então acho que tem outras coisas envolvidas. Brindes, bonificações, a gente vai continuar com algumas discussões que existem hoje. Devoluções de bens a sócio, em muitos casos, vão gerar, se gerou crédito de BS, CBS, quando esse bem entrou na sociedade, quando você vai fazer uma devolução para o sócio, ou você estorna o crédito, ou você vai ter que pagar esse BS, CBS. Agora, o que é muito interessante na lei é que ela já vai dizer quais casos não incide CBS e BS. Então, o artigo 6º vai falar vai dar vários, é fixo, né? É um rol taxativo do que, olha, nisso não incide. Aonde não incide? A relação com os funcionários, salário, remuneração de administradores e conselheiros, operações societárias, transferências internas, doações. Sobre isso não vai incidir o IBS-CBS, isso vai estar claro. A gente tem uma mudança grande com a lei, que é quando nasce a obrigação de pagar, que aqui eu acho que seria talvez um tema para litigiosidade, mas não sei se tem um efeito prático. Hoje, quando o fornecedor, o adquirente faz um adiantamento de caixa para o fornecedor, vamos dizer que ele vai comprar uma grande máquina e o fornecedor pede um adiantamento, porque ele vai ter que importar mercadoria, porque ele vai ter que adiantar, comprar mercadoria, ainda que seja no mercado interno, porque ele vai demorar um ano para fazer isso, então ele vai ter um gasto. Esse adiantamento hoje, ele não é tributado, porque a tributação vai acontecer no momento em que o fato gerador surge com a emissão da nota fiscal. Agora vai ter uma regra de antecipação do tributo também. Tudo que você pagar como adiantamento, esse pagamento antecipado já encadeia a ocorrência proporcional do fato gerador. Então, é lógico que se a gente for discutir aqui doutrinariamente qual é a natureza jurídica dessa antecipação, eu não consigo achar que é a ocorrência de um fato gerador, é uma antecipação, muitas vezes o mercado já fala em fazer um contrato de mútuo, aí vai incidir o IOF, bom, aí vão ser outras questões. Mas, na prática, o adquirente vai pagar, vai fazer esse adiantamento, vai incidir o tributo, mas a parte do tributo também gera crédito para o adquirente. Por isso que eu acho que, na prática, vai ter pouca judicialização sobre isso. E a regra geral vai ser que essa obrigação nasce no momento do fornecimento do bem ou da prestação de serviço. Onde a operação acontece, qual é o momento que vai acontecer, tudo isso vão ter aulas específicas e a lei vai trazer muitos detalhamentos sobre isso, várias hipóteses em que onde é, quando é, onde eu considero que começou, onde eu considero que terminou a operação, isso, a lei está trazendo isso de uma maneira detalhada e a gente imagina que o regulamento vai trazer isso de uma maneira muito detalhada. E nós vamos ter aula sobre isso, vamos ter aula sobre a base de cálculo, sobre qual valor a base, sobre qual é o valor que o imposto, o tributo vai incidir. Então, é o valor do bem ou serviço, mais frete, seguros, juros, multa, reajustes contratuais. Ah, mas eu já emiti a nota. E aí o adquirente pagou com multa. Como é que eu vou colocar essa multa? Né? Já que eu não tenho como jogar, vai valer, a apuração vai ser feita com base na nota. Eu vou ter que fazer um evento, abrir um evento nas notas para colocar isso? Vamos aguardar o que o regulamento vai falar. O que já está claro, que não integra a base de cálculo? O próprio IBS e a CBS. Os descontos incondicionais, que só são aqueles que já estão destacados no documento fiscal. E os reembolsos de despesas, desde que a nota fiscal esteja em nome do próprio cliente. Então, eu, como escritório, estou comprando a passagem do avião para eu ir fazer a defesa lá no CAF para a empresa X. Só vou poder pedir como reembolso se a nota fiscal saiu em nome da empresa X. Se saiu em nome do meu escritório, eu não posso pedir esse reembolso. Como reembolso. Ah, é injusto? É a regra, né? Se a gente depois vai discutir isso, como isso vai vir agora na regulamentação, porque
E as empresas que fazem cost sharing, como é que isso vai ficar? Houve muita conversa entre as associações de classe, com a Receita, com o comitê gestor, nessa fase da regulamentação. Vamos aguardar o que eles decidiram. O que a gente tem? Qual foi a ideia, né, na PEC 45? Era só um regime geral, e aí a gente passou pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional falou, não, começou assim, eu não vou tributar com IVA a cesta básica de alimentos. Ah, não, não posso tributar a saúde com essa alíquota cheia. Então, com isso, começou a mudar a ideia, que era uma ideia muito mais simples, que era um regime geral só, e as classes mais pobres, com mais carência, pediriam cashback. Então, o que acabou existindo? Vamos dizer que nós temos 4 regimes hoje dentro da reforma tributária para o IBS-CBS. Eu tenho um regime geral, que é onde as operações normais vão acontecer. Eu tenho regimes específicos, que são, olha, para esse modelo, para esse tipo de operação, eu posso ter tudo. Tudo, eu posso mudar a base de cálculo, eu posso mudar a alíquota, eu posso não dar crédito, eu posso tirar crédito, né? Então, esses vão ser os regimes específicos. E aqui eu já vou falar, prestem atenção, porque muitos regimes específicos não deram crédito. Eu tenho o regime diferenciado. Qual que é o regime diferenciado? São os regimes que eles estão com alíquota reduzida, tá? E vão estar todos já previstos na emenda constitucional e trabalhados na lei complementar. A lei complementar não pode aumentar isso. E eu tenho regimes favorecidos, que é a Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional, algumas regime aduaneiro e a MEI. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esses 4 regimes. Então, quem foram esses setores? Então, aqui para dar aqui um exemplo, tá? A gente vai ter 100% de redução, que vai ser o equivalente a uma alíquota zero para os produtos da cesta básica, para o transporte público coletivo. Faz sentido, né? Eu acho que aqui faz bastante sentido. A gente vai ter uma redução de 60% para serviços de educação, de saúde. Alguns medicamentos vão ter redução de 100%, outros vão ter de 60%. Essas tabelas com NCM já estão aqui na lei complementar. Os produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, extrativistas vegetais vão ter uma redução de 60%, produções artísticas. E houve um lobby muito grande por parte das profissões regulamentadas e nós conseguimos uma redução de 30%. O que é importante a gente saber aqui, uma regrinha que está na emenda constitucional. Todos os setores que têm redução de 100%, 60% ou 30% não podem ser objeto do imposto seletivo. Então, você fala assim, então os defensivos agrícolas que são prejudiciais ao meio ambiente, eles não vão pagar imposto seletivo, não. Enquanto eles estiverem dentro dos setores que vão sofrer a redução, eles não podem ter o imposto seletivo. Isso é para sempre? Não, porque tem uma previsão que a cada 5 anos esses setores, esses itens que estão aqui podem ser revistos. Quais vão ser os setores que vão ter o regime específico e que faz sentido aqui para a gente? Combustíveis e lubrificantes, isso vai melhorar, porque a alíquota vai ficar uniforme em todo o país, a tributação vai ser monofásica, é o único que vai ter tributação monofásica. Eles não vão dar crédito para os postos revendedores. Mas eu uso combustível na minha indústria. Você vai tomar crédito, tá? Então, fique tranquilo com relação a isso. Gente, eu vou me solidarizar com todos os advogados da área imobiliária, porque até a reforma tributária, os advogados da área imobiliária e todo mundo que trabalhava no setor imobiliário nem olhava para a tributação. E agora, todas as operações com imóveis, o tributo vai fazer parte disso.
Não percam a aula aqui do que vai falar de imóveis. E a gente, acho que aqui a PET já até teve um curso só sobre isso, e acho que vamos ter novamente, porque sempre dá muita gente procurando. Serviços financeiros, planos de saúde, hotelarias, bares, restaurantes, agências de viagem. O que aconteceu aqui com eles? Eles vão ter uma alíquota reduzida também. O regime específico deles ficou alíquota reduzida, só que uma alíquota reduzida que não vai dar crédito. Então, aqui eu acho que a gente vai ter um pouquinho de confusão, mas hoje eu estou dando o overview. Os regimes favorecidos, a gente vai ter o Simples Nacional, continua com o regime favorecido, ele vai ter duas opções, ele continua no Simples como um todo, inclusive para CBS e IBS, ou ele pode optar em ficar no Simples para imposto de renda, contribuição social sobre o lucro e contribuições previdenciárias, e ele passa a ser um contribuinte regular de IBS e CBS. E aí ele passa crédito, ele toma crédito e ele passa crédito. O produtor rural aqui, eu coloquei como um regime favorecido, mas nem sei se é mesmo, mas coloquei aqui porque eu queria dar essa notícia. O produtor rural, o que ele sendo pessoa física ou jurídica, que receba até 3 milhões e 600 mil no ano, ele pode optar por não ser contribuinte do IBS-CBS. E ele vai passar um crédito presumido para a empresa de agro que ele vendeu o produto dele. O Simples não vai passar crédito presumido. Ele vai passar o crédito que tiver destacado, que vai estar destacado agora, tá? O IBS-CBS vai estar destacado, então ele vai passar o que tiver lá. O produtor rural vai passar um presumido, tá? Que vai ser aí definido, agora eu não me lembro se é em lei ou em regulamento. Não cumulatividade, que é uma parte que eu amo, vai dar um crédito amplo, vai dar esse crédito amplo vai permitir aí uma melhora, né? Vai tirar os resíduos tributários. A gente tem exceções no que vai dar, pode dar crédito, só que o crédito só vai ser permitido quando ele for pago. Por isso que a gente tem um sistema operacional gigante agora. E se as empresas tiverem saldo credor, elas podem usar isso tanto para esse saldo credor para compensar com CBS com CBS, IBS com IBS, ou podem pedir ressarcimento. Atenção, não vai poder, como é o PiscoFins, hoje usar o saldo credor para pagar imposto de renda, CCL e outros tributos federais. CBS só vai poder usar para CBS ou para pedir ressarcimento. Eles dizem que o ressarcimento será muito rápido, porque não é como a regra agora de PiscoFins, de ressarcimento, que você tem que ser fiscalizado para receber o ressarcimento. Aqui você pode receber o ressarcimento, e isso não significa que você não pode ser fiscalizado e depois ser cobrado por isso. Os créditos serão aqueles valores que estão na nota fiscal. Qual a exceção disso? São os valores do crédito presumido. O que dá crédito presumido? O produtor rural, os operadores de recicláveis, os transportadores autônomos. Tem acho que 6 ou 7 casos previstos na lei complementar que vão dar crédito presumido. O Simples Nacional só vai passar se ele tiver no Simples como um todo, só o que tiver destacado, é pequenininho. As operações com alíquota reduzida, olha, se eu estou comprando, eu só estou vendendo serviço advocatício que tem uma redução de 30%, quem tiver comprando o meu serviço só vai poder se creditar em 70%, né? Não vai poder se creditar como um todo. Quais são os impactos? No sistema atual, eu tenho tributos embutidos no preço, cálculo por dentro, que aumenta o valor final. Tenho operações sem direito a crédito, o que eu tenho como resultado? Um preço inflado com resíduo tributário. Com a reforma, a tributação é por fora, o crédito é amplo, ressarcimento ágil, então eu vou ter uma redução dos resíduos tributários. E aí vocês vão ter aulas que vai mostrar isso. E a gente vai ter uma revolução do crédito, porque muito crédito, que hoje é super discutido em PIS/COFINS, vai agora poder ser creditado marketing, serviços jurídicos, licenças, ativo imobilizado já vai me dar um crédito imediato, tarifas bancárias. Então, eu tenho falado para empresas, olha, você tá uma empresa prestadora que é de serviço, mas compra várias máquinas para prestar o serviço.
espera para renovar seu estoque em janeiro. Você vai usar isso como crédito, que hoje você não usa, né? Principalmente se a empresa está no lucro presumido, ela não se acredita de nada. Se ainda ela estiver no real, ela ainda se acredita de algumas coisas no PIS/COFINS. Mas se ela comprar uma máquina que tem ICMS, ela não se acredita, porque ela não é contribuinte de ICMS. Então, aí ela vai ter que esperar pelo menos até 2029. Mas a gente vai ter uma redução drástica desse custo de resíduo tributário. Então, a gente vai ter várias etapas aqui para nascer o crédito. Eu tenho que ir terminando aqui minha aula, vou terminar daqui a pouquinho, passar bem rápido o que está faltando aqui. Insumos, ativo imobilizado, serviços, benefícios a empregados vão gerar crédito, muitas coisas que não geravam. A lei já traz o que não gera, joias, bebidas alcoólicas, armas e munições, obras de arte e antiguidade, a não ser que isso seja o seu próprio negócio, bens para recreação. Aqui eu trago uma tabelinha já mais ou menos até baseada nos regimes específicos, o que dá crédito, o que não dá crédito. O crédito presumido, que vai ser um crédito que a lei vai dar, ele é um crédito ficto. Eu não tenho certeza, eu coloquei aqui como uma condição essencial que essa apropriação ela esteja condicionada à emissão de documento fiscal eletrônico idôneo e ao pagamento ao fornecedor. Então, qual é o cuidado? Se eu estou comprando se eu estou pagando para um produtor rural, a nota que ele está emitindo tem que ser a João da Silva, produtor rural. Eu não posso fazer o meu pagamento para Maria da Silva, porque eu tenho que pagar para o João da Silva, foi ele que ele emitiu a nota fiscal. Você deve estar pensando, Suzy, isso é óbvio. Não é óbvio. Não é. Isso não acontece com os transportadores autônomos. Muitos transportadores, o PIX é de outro. Muitos produtores rurais, o PIX é de outra pessoa. Então, eu acho que a regulamentação traz isso, mas ainda que ela não trouxer, uma fiscalização pode exigir. Falou, poxa, você não consegue provar para mim que você pagou para o titular da nota. Então, é esse cuidado. Aqui eu vou passar bem rapidamente, porque esse é tema da minha aula, que acho que é a aula 6, é que a condição para uso do crédito é o crédito pago, e como esse crédito pago vai ser importante, né? Porque quando você emite a nota, esse crédito é gerado, mas ele só vai poder ser apropriado pelo adquirente quando o sistema de quem? Da administração tributária, colocar uma luzinha verde e falar que essa luzinha verde vai mostrar para mim, que sou adquirente, que eu posso utilizar esse crédito. Para desbloquear esse crédito, ele tem que estar pago, e aqui a gente vai ter 5 meios para pagamento desse crédito, que é hoje, como já acontece, a compensação e o pagamento saldo devedor. Como novidade, a gente tem recolhimento pelo adquirente ou split, e o pagamento pelo responsável. O split, vocês vão ter uma aula bem legal sobre isso, apuração assistida, aqui só trazendo rapidamente. Quando os créditos sobram, vai ter o ressarcimento, que pode ser no máximo em 180 dias. Então, a gente tem uma jornada do crédito que vai, quando todo mundo tiver entendido, eu acho que vai melhorar muito o ambiente de negócios. E a gente vai ter também, com esse sistema operacional, que eu acho que é o Rony que vai dar essa aula, vai mostrar como essa apuração ela vai ser. Hoje a gente tem um monte de arquivo, uma super complexidade, e tudo isso vai entrar numa operação só, num sistema único. Então, quando a nota fiscal da entrada, quem vai fazer essa apuração toda vai ser o sistema da Receita Federal e do Comitê Gestor. E o contribuinte vai olhar e verificar e fazer a sua apuração paralela, né? Mas vai trabalhar em cima da apuração feita pela própria Receita, que vai ter o seu motor de regras e lá vai estar como ela interpreta. Então, a gente vai ter um ecossistema tributário digital integrado que vai trazer, se tudo der certo, a gente reza por isso, um sistema muito mais claro, muito mais seguro, né? Em que vai ser muito mais difícil sonegar, porque tudo vai estar muito mais fechado, né? E tudo vai começar com a nota fiscal eletrônica, por isso que começou já a reforma tributária com essa exigência do layout, dos novos campos obrigatórios, a automação que vai ser feita a partir desse sistema, né, com a apuração assistida. Por isso que tem se falado que
essa nota fiscal vai ser a base de dados da apuração assistida, vai ser uma base do próprio contribuinte, porque ele que vai preencher a nota fiscal, e o split payment vai permitir que o adquirente tenha certeza, quando ele pagar, que o crédito vai vir para ele, porque se o fornecedor não tiver pago ainda, no split esse pagamento, o pagamento do tributo já vai para o governo, vocês vão ter aula sobre isso, e aqui é só realmente para dar um overview. Então, saber fazer essa gestão tributária vai ser uma vantagem competitiva. O que a gente vê é que o tempo é curto, né? A gente tem 2026 para implementar, são muitas mudanças. A norma ainda tem uma ambiguidade, né? A gente está estudando, o regulamento não saiu, a gente precisa de terceiros, a gente precisa da administração tributária soltar o regulamento, a gente precisa de parceiros de tecnologia para fazer tudo isso. Mas o futuro que a gente espera no momento pós-reforma é uma automação muito maior, uma redução de litígios, uma transparência total e um foco naquilo que é importante mesmo, que é no negócio e não na tributação como um todo. Corri esse finalzinho para poder finalizar essa parte da aula. Minha apresentação vai ficar aqui para vocês, né, vocês já até receberam. E, né, desculpa se já falo rápido e ainda corri para caramba. Eu não sei se tem pergunta no chat. Para eu passar nesses últimos minutinhos, aí a gente faz um intervalo. Eu acho que a gente, deixa eu ver aqui. A gente não tem a simplicidade da cooperação. Realmente, esse exemplo dos municípios foi horrível, né? E a Larissa que colocou isso. O Eduardo fará que novos itens que passem a ser produzidos na Zona Franca de Manaus vão ensejar novas alíquotas. Anualmente, a União Federal vai colocar quais são os produtos que terão IPI. Eu tenho uma esperança, porque a esperança é a última que morre, é que esse IPI morra, que isso não aconteça, tá? Mas, em regra, é isso que a gente vai ter. Não vai ser assim, começou a produzir pipoca lá na Zona Franca de Manaus em março, em abril eu vou ter que pagar IPI. Não, isso aí vai ter que ser anualmente, tá? Então, essa preocupação a gente não vai ter. Espera aí que eu não sei que eu apertei aqui. Volto aqui. Me parece que esse seria um passo a ser dado em direção à melhoria, o princípio básico entre o caos e a redução do caos. Longe do paraíso que se esperava. Eu acho que a gente está pagando um preço alto da gente ter uma democracia. Eu acho que a primeira ideia era uma ideia muito mais limpa. Não sei se ela era melhor do que a gente tem hoje. A gente não tem como saber, porque aquela não foi implementada. Agora, teve um monte de lobby e os regimes específicos, diferenciados e tudo mais. A gente pode voltar para aquele modelo com o passar dos anos? Podemos, né? Isso acho que a gente tem que trabalhar. E eu costumo falar assim, eu tento fazer a minha parte, passo as minhas ideias, mando, procuro... nessa minha ideia do processo tributário, que eu vou falar para vocês no curso da reforma, eu fui nas comissões do Senado, fiz a minha amiga Alina implorar para algum senador colocar uma proposta de emenda. Não passou, né? Mas eu acho que a gente, como professor, como estudioso, tem o dever de buscar melhorar. Então, o pessoal falou, vamos passar para mim esses imóveis. Eu também não acho que é presente de grego. Foi o que a gente falou para a moça hoje. Ela ficou meio assustada, né? A gente vai ter uma aula sobre cálculo de crédito presumido dos estoques. Eu acho que tem uma aula específica que vai falar isso. Vai ficar mais difícil sonegar. Impossível não. É realmente a gente, a criatividade das outras pessoas, a gente não pode falar isso mesmo, né? Eu falei realmente no final, vocês ouvem de novo e coloca no 0,50 da velocidade, que aí eu acho que dá certo, né? Porque eu já falo rápido. Mas o que o Emerson está perguntando, em função da liberalidade dos entes federados em atribuir suas alíquotas, a gente vai ter inúmeras alíquotas? Olha, eu acho que não,
tá? Mas eu estava com esse olhar, pensando, eu que moro aqui, eu falo que Campinas é a capital do interior, na grande região metropolitana de Campinas, em que a gente tem, não sei se vocês conhecem, assim, é Campinas, é do lado de Valinhos, é do lado de Paulínia, é do lado de Jaguariúna. Então, é muito fácil eu sair de Campinas e comprar em Valinhos. Até porque o meu condomínio fica aqui na Dom Pedro, gente. Então, eu acho que tem que ter um acordo de cavalheiros. Mas eu estava conversando com os meus amigos de Campo Grande, e em Campo Grande a cidade parece um município mais próximo a 50 quilômetros. Então, Campo Grande pode fazer uma alíquota bem diferente dos outros, né? Então, eu acho que aqui não dá para saber ainda. Eu ouvi um secretário de um município me falar que o secretário de São Paulo já prometeu que a alíquota de São Paulo vai ser mais cara. Desculpa aí, meus amigos paulistanos, estou dando a má notícia já dando um spoiler. Se ele vai conseguir fazer isso, eu não sei. Gente, eu vi que acho que tem algumas perguntas aqui da Zona Franca de Manaus, mas vai ter aula sobre isso, então eu vou deixar para empresa de. Se for embalagens diferentes, eu acho que vai caber aí uma explicação. A gente vai ter que esperar o regulamento falar se esses produtos são os mesmos ou não são os mesmos. Pelo que eu entendo, tem que ser o mesmo, tem que ser produto similar. Não basta ser só uma embalagem. Bom, eu também muitas vezes não acredito que a guerra fiscal vai acabar. Meu amigo, que foi vice-governador lá do Pará, já me disse que é o Elenilson Cunha Pontes, amigo nosso aqui da PET, já falou, Suzy, você não imagina a criatividade dos governadores. Falei, vamos ver então. Mas é isso então, gente. Eu vou agora dar um intervalo. A gente está terminando aqui 8h26. Vamos tentar voltar 8h35, 10 minutinhos, 8h36, para a Thaís já poder começar com a corda toda. Agradeço vocês, viu? Muito obrigada. Obrigado.